Como formatar o seu trabalho acadêmico de acordo com as novas regras da BNT? Olá, minha gente, bem-vindos ao meu canal novamente. Eu sou a Aline Batista. Estamos aqui para facilitar a sua vida acadêmica. Hoje eu vou te mostrar como formatar o seu trabalho acadêmico de acordo com as novas atualizações da BNT, com a NBR 10.520. A partir dessas normas, a gente vai aprender hoje a formatar passo a passo o seu trabalho acadêmico. Bora lá! A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e hoje vamos tratar sobre as atualizações que ocorreram sobre as citações, tá? Que é a NBR 10.520. Então vamos às principais alterações. Primeiramente, é o fim da caixa alta, tá bom, gente? Então vamos primeiro tratar sobre o fim da caixa alta, que antes nas citações o nome do autor era em letra maiúscula e agora a gente percebe aqui que só a primeira letra do nome do autor é maiúscula. E assim fica nas nossas referências normal, como já era anteriormente, tá bom? O segundo ponto que a gente vai tratar é sobre os dados obtidos em fontes não publicadas formalmente, que é uma dúvida muito comum em palestras, em discursos, em comunicações, e aí você não sabe como formatar o seu trabalho. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês. No exemplo 1, a gente percebe aqui, ó, em discurso proferido por Jair Santos, é assim que a gente vai citar em nosso trabalho. Em 21 de março de 2019, no auditório da BNT, foram descritos os principais aspectos da cultura organizacional. Logo, quando você traz uma referência de um discurso, de uma comunicação, entre outros, é dessa forma que você vai fazer a citação. E eu trouxe também o exemplo 2. Jair Santos descreveu os principais aspectos da cultura organizacional. Nesse caso, você pode também colocar uma nota de rodapé dizendo onde aconteceu isso, que o discurso foi proferido no auditório da BNT e a data aqui também. No exemplo 3, você também vai falar aqui sobre uma entrevista. O entrevistado 5 considera a biblioteca comunitária como iniciativas populares de mediação de informação. E você também vai colocar uma nota de rodapé para estar mostrando aí de onde descrever certo, né? De onde você trouxe essa referência dessa entrevista. Que diz aqui que a entrevista de pesquisa foi concedida em 10 de março de 2020 na cidade do Rio de Janeiro. Então, esses três exemplos mostram como vocês podem estar citando, que é uma dúvida muito comum, como você pode citar referências de discurso, de palestras, de entrevista. Então, dessa forma, vocês vão fazer. Outro ponto muito importante para você formatar o seu trabalho acadêmico é o sistema de autor e data. Então, quando for pessoa física, como é que você vai fazer essa citação? A indicação deve ser feita pelo sobrenome do autor com letra maiúscula e minúscula. Aqui no primeiro exemplo, vocês já estão vendo como está a citação. No segundo exemplo, a mesma situação. O nome do autor com o ano e data, tá bom? Seguindo a regra que a gente já viu. Agora, quando for pessoa jurídica, como vamos fazer essa citação? Quando for pessoa jurídica, a indicação deve ser feita pelo nome completo ou sigla da instituição, em letra maiúscula e minúscula. Recomenda-se que as siglas das instituições sejam grafadas em letra maiúscula, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo da Organização Mundial da Saúde. Então, elas estão todas gravadas com a inicial, né, de letra maiúscula, como vocês estão vendo. Ou então, pode colocar apenas a sigla, como está aqui no segundo exemplo. Agora, quando for uma instituição governamental, tá? Vamos lá agora para uma instituição, quando for uma citação de uma instituição governamental.
que geralmente é aqui, Brasil e o ano. É assim que vocês vão fazer a citação. E na referência é dessa forma que vocês vão fazer a referência, tá? Brasil, Ministério da Administração, de onde é, né? De qual órgão a gente está, instituição governamental a gente vai estar falando, se é federal, se é municipal. Então, dessa forma vocês vão fazer a citação de vocês. Agora vamos falar de uma alteração muito importante que a gente já utilizava um pouco, é sobre o et al. Para a citação de fontes com 4 ou mais autores, como a gente está vendo aqui, ele pode ser citado o primeiro autor seguindo da expressão et al. Então, para quem ainda não sabia, o et al serve, né, para a gente que não seja obrigatório a gente estar colocando o nome de todos os autores. Dessa forma, você consegue fazer a citação em seu trabalho. Ou então, eu posso colocar o nome de todos os autores, como está aqui no outro exemplo. Você tem que seguir um padrão no seu trabalho. Se eu comecei fazendo citações de 4 ou mais autores com et al., então eu vou seguir essa padronização aí no meu trabalho. Agora, se eu quiser colocar o nome de todos os autores, eu também vou seguir essa padronização. E com isso, já que estamos falando sobre a expressão et al., que é uma expressão latina, temos outras expressões também que utilizamos nos nossos trabalhos, que é o idem, o id, o ibide, e todas essas expressões, a partir dessas regras de atualização da BNT, todas essas expressões têm que ficar no formato itálico, tá? Na formatação itálica, que é essa aqui em cima, a gente vai colocar todas as expressões latinas em itálico. Outra atualização muito legal e muito interessante é sobre a citação direta. Que na citação direta vai acrescentar o número de página ou o localizador. Claro, se houver. Então, essa atualização foi muito interessante, até quando a gente quer citar um trabalho da internet que não tem uma numeração de página, e aí, se não houver numeração, não precisa colocar. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. No primeiro exemplo, a gente vê que é uma citação normal, que tem número de página, então a gente pode colocar aqui o número de página após o ano, tá? No segundo exemplo, já não tem o número da página. Se não tem, não é obrigatório citar, tá? Não é obrigatório você estar colocando o número da página. E aí você coloca aqui numa nota, a fonte consultada neste exemplo 2 não é paginada, tá? E o terceiro exemplo, que é essa mudança que a BNT trouxe para a gente, que em e-books, quando a gente está lendo, ele tem um número de localizador. E aí o que é que a gente faz? Acrescenta esse número de localizador aqui, só que ele vai ficar abreviado, né? Vai ficar local, ponto, e o número que está lá no seu e-book. Outra atualização que mudou um pouco aí o seu caminho é recomenda-se o recuo de 4 centímetros. Onde a gente utilizava esse recuo de 4 centímetros? Em citações com mais de 3 linhas. Então, todas as citações que tinham antes mais de 3 linhas, era obrigatório o recuo de 4 centímetros. Na nova atualização, eles estão recomendando apenas o recuo de 4 centímetros, ou seja, não é obrigatório. Então, alguns trabalhos que não exige aí o recuo, a gente pode deixar, né, de acordo com a orientação do lugar onde você vai publicar, de repente, o seu trabalho. E você que quer publicar o seu trabalho acadêmico, eu tenho um vídeo aqui explicando como você tem que fazer, onde você tem que buscar a revista para você estar publicando seu trabalho acadêmico. Desta forma, agora é uma recomendação apenas da BNT de fazer o recuo de 4 centímetros e colocar o texto na fonte 10, tá bom? Então, minha gente, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse passo a passo de como você deve formatar o seu trabalho acadêmico,
Já coloca aí nos comentários para mim se você gostou, dá o like, tem alguma dúvida, coloca aí para mim que eu vou adorar responder a sua dúvida também. E para encerrar, eu coloquei aqui que o ponto final deve ser usado para encerrar a frase não a citação. Essa também foi uma atualização da BNT, que antes ficava a dúvida, onde eu coloco o ponto final? Né? Depois do parêntese, na frente, agora vocês já sabem que o ponto final ele encerra a citação. As principais dúvidas eu tentei responder aqui para vocês. Se ficou ainda mais alguma dúvida, coloca para mim nos comentários e até o próximo vídeo.